Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez, a todos e todas, conselheiros. Vamos dar início à nossa 22ª reunião extraordinária do Conselho Diretor. Nossos pontos de pautas basicamente referente a planejamento, né? Antes, a gente tem um ad referendo. Então, a nossa primeira pauta é a apreciação do ad referendo do edital 04/2021, processo seletivo para professor substituto. Esse edital, né, como é um ad referendo, já foi aprovado, já está sendo divulgado, as inscrições já estão abertas. A gente tem 4 vagas nesse processo seletivo. Uma para administração, né, que a gente exige as ciências sociais aplicadas. A outra vaga é para engenharia elétrica, né? Tivemos a aprovação do afastamento integral da professora Andressa. E, diante da impossibilidade dos professores cobrirem os encargos dela, havia essa possibilidade do professor substituto. E 2 vagas para física, né? Sendo que uma vaga de física está condicionada. A gente consultou a procuradoria e aí ele deu um retorno nesse sentido de que a gente podia, sim, condicionar a convocação para essa vaga diante do quadro epidemiológico, né? Se a gente tiver autorização para funcionar as atividades presenciais, a gente convoca, senão a gente não tem a obrigação de convocar enquanto não tiver as atividades presenciais, né? Então essas são as 4 vagas do processo seletivo. Só para justificar também a necessidade do ad referendo, teve uma confusão, né? Inclusive os diretores ficaram sem muita margem para argumentar, e a diretora também, porque existia 2 cronogramas para submeter, para apreciar o edital de substituto. Vocês devem ter percebido que o edital de afastamento para qualificação, ele acabou ficando muito próximo, né, desse pedido. Então, aí quem foi afastado para qualificação e precisava de professor substituto, teve um novo cronograma, um novo horário. Tinha os professores substitutos para serem solicitados pelas vacâncias normais que tem, né? No nosso caso aqui, das 3 professoras, 2 atuais já estão completando 2 anos e a gente precisa fazer um novo processo seletivo. Então já estava dentro do cronograma. E aí outro aspecto, outro edital seria para os afastamentos, que acabou atrasando o resultado do edital de qualificação. Não sei se eu posso estar confundindo, podem me interromper para pedir esclarecimento. E aí teve 2 cronogramas, no final das contas a Prograde decidiu tomar um só, acabou usando, né, ele ia dar mais ou menos uma semana a mais para a gente publicar os editais. Aí ela fez alguma suposição lá que achou que seria possível adiantar, né, e acabou adiantando. Então, resumindo, a gente teria, não aconteceu só com a gente, foram com todos os centros. A gente teria mais uma semana para apreciar, então ia passar pelo conselho diretor o edital de substituto. Aí, numa decisão da Prograde junto com a secretaria acadêmica, elas viram que tinha margem para antecipar e acabaram antecipando a publicação no Diário Oficial, e as datas de lá já foram bem em cima também. Com a professora Thaís, a gente acabou... O professor André também deu um apoio na revisão, assim, né? Mas nada muito... Enfim, a gente não parou para fazer uma reunião conjunta, né? Foi basicamente compartilhando o documento, porque a gente tinha passado por uma auditoria em alguns processos seletivos de 2018 e 2019, e aí tinha algumas correções que seria importante fazer, a gente acrescentou, né? Infelizmente não deu tempo de passar pelo conselho, mas enfim, como você já está sendo amplamente divulgado, acredito que vocês já tiveram acesso. E aí, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, acho que é o momento agora.
Certo. Então, e não havendo... A professora Thaís, né, coordenação de ensino, tá de férias essa semana, foi excepcionalmente esse período. Próxima semana ela está de volta. A professora Camila está respondendo pela coordenação de ensino nesse período. E ela já adiantou, né, entre os pedidos para a gente colocar aqui essa reunião do conselho, é basicamente as pautas solicitadas pela coordenação de ensino. Uma das demandas é a gente separar, né, que era para ter sido feito um pouco antes, claro, também, a nossa comissão para dar apoio, né? São 4 vagas, da maneira que a gente fez também, vai ficar separado, né? Podem acabar sendo as mesmas pessoas na banca, mas o processo é separado, né? As 2 vagas de física a gente vai fazer separadamente. O candidato que quiser se inscrever vai ter que se inscrever nas 2 para poder participar, devido a uma delas ter a condicionante da presencialidade. Então, ao total serão 4 processos seletivos de áreas, né, que a gente vai fazer individualmente. Então, a gente vai precisar de um apoio para uma comissão para dar apoio à coordenação de ensino na realização, né? São várias salas que vão ter que ser criadas, né, ficar dando esse apoio. Então, antes de não sei se seria a melhor forma de proceder, mas enfim, antes de voltar ao ad referendo pela aprovação, acho que seria interessante a gente encaminhar já essa comissão, né? E aí eu peço sugestão de nomes. Não somos em muitos aqui, né? Não temos muita opção. Ô, Tony, repete esse finalzinho aí, que minha filha acabou me chamando esse 1 minuto final, aí eu saí em 30 segundos e voltei, mas só ouvi a parte, precisamos de nome para a comissão, é isso? Isso era basicamente isso. Assim, também como a gente somos em poucos aqui, em pouco número, a gente pode também deixar para indicação, né? Por exemplo, o conselheiro Lenilton participaria da comissão ou indica, e a gente pode dar um prazo até amanhã para indicar algum dos técnicos. O professor Manuel participa da banca ou indica alguém do colegiado para participar. Isso, professora Camila, é tudo remoto. Da mesma coisa que veio, foi o último que a gente fez, né? Foi de elétrica, engenharia elétrica, foi da mesmo formato. Professor Manuel, por favor. Boa tarde, professor Tony, demais membros do conselho. Eu só não entendi, acabei caindo aqui rapidamente, só não entendi para que é a comissão. É para dar apoio à coordenação de ensino na realização do processo seletivo, né? Das 4 vagas. É a comissão que organiza o concurso, não é isso? Tá. Exatamente. Eu posso ver alguém para participar, tá? Aí também eu já sinalizo aí quando necessitar, a Camila que está à frente, né, para me solicitar também o pessoal que vai participar da banca, né? Para a gente também eu consultar também os membros, né? Os engenheiros eletricistas para ver isso. Quanto à vaga aí da professora Andressa, tá? Mas eu posso fazer essa consulta também junto ao pessoal aqui do colegiado. Isso é bom que aí já quem for participar da comissão já não participa da banca examinadora, né? Já vinha separado. Se for... Lenilton, por favor. Pode terminar, Tony, pode concluir. Pensei que você tinha acabado.
Não, era isso, só que é bom o colegiado já indicar quem vai estar na comissão e quem vai estar na banca examinadora já. É importante mesmo. Aí se for colocar também o técnico, eu prefiro indicar, e aí eu peço até amanhã mesmo, só para eu verificar ali no grupo, porque até agora eu não decidi se eu participo ou se eu não participo do concurso. Ainda estou vendo se eu vou participar desse concurso. Estava com outros projetos, mas eu vou ver, eu vou decidir ainda. Aí eu não queria colocar meu nome, porque acho que não faz sentido eu participar de um concurso e estar na banca, né? Aí até amanhã eu dou uma resposta. Perfeito, perfeitamente. Então a gente aguarda. Professora Camila vai estar na comissão, né? E é. Bom, tô sabendo agora. Boa tarde, gente. Eu já ia dizer que também ia atrás de alguém para participar, mas a gente vê, né? Se ninguém quiser, se ninguém Pode tiver. ser. Pode ser, porque se não tiver como colegiado, vai ter que dar atenção à comissão por conta da coordenação de ensino, né? Porque as inscrições são até domingo, né? Então até lá já deve ter problema para resolver. Mas pode ser, também não. Vai trabalhar junto, pode não estar na comissão, isso. Mas vai. Pronto, vamos ver se tem alguém disponível. Se não tiver ninguém disponível, eu participo sim, com certeza. Não, tranquilo, foi nesse sentido. Mas é bom que tem alguém representando o colegiado. E se não for a senhora também, não tem problema. Tranquilo. E a gente consulta o Lucas também, né, para ver se vai ter algum indicado dos estudantes. Acho que seria suficiente isso, né? Um docente. Professor André tá quietinho aí, né? É só para entender que a coordenação de ensino está de férias, é isso? Isso. Aí Camila tá na substituição. A responsabilidade cai sobre ela, mas a gente dá apoio, eu posso dar apoio. Eu achei que ela ia ser a presidente da comissão, mas não é, não. Mas a Thaís só está de férias até hoje. Ela já volta de férias já. Semana que vem ela já está aqui de volta. E ela disse também que assim, o apoio a coordenação trabalha junto, dando todo o apoio, né, necessário. Então ela deixou isso bem claro também no e-mail quando ela me encaminhou as demandas. Mas eu também, né, se precisar de mim, se eu não estiver na comissão, se precisar de mim para alguma coisa, eu sempre estou disponível. A comissão é de apoio, é isso? Não é a que vai gerir o concurso, o processo. Porque a comissão, por exemplo, da monitoria é a que desenvolve toda a atividade, né? Então, ela que organiza tudo. Eu acho que a comissão vai fazer, só não vai fazer edital mais, porque edital já foi, né, colocado, mas agora depois que vai receber, né, as inscrições, vai observar as documentações que estão corretas, vai preparar as salas, vai, enfim, organizar quem vai ser a banca. Eu acho que, assim, claro, a banca acho que tem que ser aprovada, a banca também no conselho, não tenho certeza, mas, né, eu acho que a comissão conduz aí o resto do processo todo, até o final. Deixa eu tirar uma dúvida desse concurso, Tony. Ele vai ser totalmente remoto? Porque tem que ver essas questões de banca, né? Tem essas coisas para ajustar ainda, né? Essa comissão vai apoiar nesse sentido, né? Também. A previsão é todo remoto, né? A gente colocou no todo remoto, né? Inclusive, porque tem a parte de administração, a gente vai ter participantes de fora. Eu já consegui até um professor de Santa Maria da administração já sinalizou que pode dar um apoio para a gente, então a gente já tem. Então, gente de fora, então é melhor que seja remoto também, né? Então, diante de todas as restrições, é o melhor caminho. Tudo remoto. E voltando à parte do... Pode falar, Luiz. Só ia falar que estava tudo ok na resposta. Agradecer. Valeu.
E aí, esclarecendo o ponto diferente da monitoria, né, que a comissão de monitoria, em geral, ela consegue avançar bastante, né, homologa as inscrições, o conselho só se reúne no final para aprovar o processo como um todo. Aqui não, aqui a gente vai ter reunião para homologar as inscrições, é parecido com o que a de monitoria faz, só que as questões de aprovação e de recurso fica para o conselho diretor apreciar, né, na maioria dos casos. A gente pode até dar uma olhada na resolução 07, né? Não sei como é que esse recurso a comissão avalia e fica o conselho diretor para recorrer da decisão, mas em geral... Mas assim, a gente também pode ficar, vai ter um dos técnicos, Camila ou vai participar ou vai indicar um, e agora o que Camila lembrou, Thaís já volta de férias amanhã, né? Acho que hoje é o último dia, amanhã é sexta-feira, ela está de volta. Então acho que ela já pode ficar como presidente da comissão. Então ficaria Thaís, um técnico, um representante de elétrica, um representante de mecânica. Acho que se tiver todos, a gente libera o professor André dessa. Né? Não, eu posso participar sim também. Essa comissão eu também não desconheço de como que vai funcionar, no sentido agora, né, remoto, porque presencial eu já participei de um, se eu não me engano, eu participei de um concurso, assim, de uma comissão, e na verdade era isso, era organizar a questão de sala, de saber quem é a banca, né, ver a questão da banca, orientar como que vai ser o processo, as provas, como é que vai se dar essa questão das provas, essa orientação, receber toda a documentação dos professores da banca, né, e orientar quais são as documentações que eles têm que preencher e entregar depois para validar, né, o processo. E no final entregar todo esse resultado aí para publicação. Mais ou menos eu lembro disso, né? Lembro desses processos aí, de observar as documentações de quem entregou, né? Quem se inscreveu, observar toda a documentação, se a documentação é equivalente com o que foi exigido no edital, se está de acordo, né? Homologar Era feita no... Quem teve a inscrição, ok, né? Essa parte, né, da homologação é tudo no conselho, né? Apresenta todos os documentos do conselho. Apresenta, aí o conselho... Eu não lembro presencialmente se tinha essas etapas, porque eu não participava do conselho na época, né? Mas eu lembro que a comissão, ela fazia toda a documentação e depois, aí essa questão de só validação pelo conselho é que eu não lembro. Na dúvida a gente avalia tudo, né? E a comissão já faz, porque a comissão já fez a filtragem, né? Ela apresenta os documentos, não, esse aqui já está ok, essa aqui está faltando isso, ela já adianta bastante o trabalho. Isso, ela já aponta tudo que aconteceu, e aí é só tipo, no caso é só uma aprovação no conselho, é mais uma aprovação, eu acredito que, né, se passar pelo conselho é mais uma questão de aprovação, mas é avaliado e observado pela comissão, né, a comissão traz já as respostas né, o conselho vai só observar aquilo ali, se está em conformidade, enfim, e apreciar. Justamente. Aí, se eu não me engano, na próxima semana a gente já divulga a comissão, né? A comissão examinadora. As inscrições são até domingo. Eu não sei exatamente que dia a gente tem que homologar, mas provavelmente deve ser tudo semana que vem. Homologação dos resultados das inscrições e da banca examinadora, a divulgação. Mais alguma colocação, algum comentário? Não, aí só que os nomes vão ser entregues até amanhã, né, para a direção, porque
As inscrições, elas estão sendo feitas através do e-mail, aí eu já vou passar também o e-mail para as pessoas, né, responsáveis, para acompanhar. Só lembrar disso. Tá. Ok. Lenilton, por favor. Era justamente isso que eu ia perguntar, até amanhã. E nós temos até que horas da manhã para sinalizar? Porque eu solicitei já aproveitei e já mandei um WhatsApp aqui, enquanto a gente bate um papo, pedi os tais para sinalizar o membro até amanhã. Aí não sinalizei horário. Que até umas 4, de preferência até 4 da tarde, é tranquilo para fazer a portaria e emitir no mesmo dia, né? Estourando até às 5. A partir desse horário, provavelmente já fica para o dia seguinte. Como é sexta-feira, né? Bom a gente correr. Eu vou conversar com eles hoje à noite direitinho, e ver se a gente indica um membro, e vou dizer meu impedimento, porque eu não coloquei. Viu? É o tempo que eu tomo essa decisão. Beleza. Mas é tranquilo, porque a gente tem as inscrições estão abertas até domingo. Provavelmente o trabalho da comissão deve começar a partir dessa finalização, né? Lá para segunda-feira. Certo. Só a título de informação também, a gente já fez algumas correções, né? Algumas retificações nesse edital. Inicialmente tinha colocado para a área de física a exigência de graduação em física. A gente fez uma errata incluindo para que também poderia ser graduação em engenharias, né, como foi no anterior. A outra foi em relação à exigência do currículo Lattes, né, devido à dificuldade de acesso que estava tendo, o sistema caiu essa semana passada, ou foi essa semana, enfim, acho que normalizou a partir de ontem, não sei. E aí a gente colocou que era exigência do currículo Lattes atualizado, ou então que o candidato tomasse o Lattes como referência e elaborasse o seu próprio currículo Lattes, né? Ou seja, para constar as mesmas tópicos, a mesma listagem usada pelo Lattes, pelo menos, né? Se ele não conseguiu o documento atualizado. E aí, mais outra ratificação foi para a gente incluir a tabela de remuneração. E foi isso, né? E a primeira e a outra que eu já comentei, que foi para incluir a convocação para uma das vagas de física experimental, ficar totalmente condicionada à autorização por parte dos órgãos responsáveis por autorização para atividades presenciais, né? Então está condicionado. Essas foram as erratas que a gente fez. Bom, e não havendo mais inscrições nem comentários, acho que eu posso colocar então o ad referendo para apreciação, né? A votação. Aqueles que são a favor da aprovação do edital número 4 edital interno número 4 de processo seletivo para a contratação de professor por tempo determinado, aqueles que são a favor, peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações em contrário, ad referendo aprovado por unanimidade. Passando para o nosso segundo ponto de pauta, a apreciação do planejamento acadêmico SL3. E aí eu passo a palavra para a professora Camila, na qualidade de nossa coordenadora de ensino em exercício. Mais uma vez, boa tarde. Eu vou ser objetiva nessa apresentação, né? Até porque eu, enfim, não estou muito acostumada com essa apresentação aqui no Conselho, mas, enfim. E é uma demanda, né, nossa, a gente precisa aprovar o planejamento. Vocês estão visualizando aí? A gente precisa aprovar esse planejamento. Porque, além de ser uma exigência, né, dentro do nosso
da nossa agenda acadêmica, também é necessário para a gente poder ter um embasamento, né, para como que eu falo? Renovação do contrato da substituta, né, da professora Natália, e aí a gente vai ver aqui também que dois contratos, que no caso da professora Michele e da professora de física Tamires, vão precisar também de aprovação para serem cancelados, né, em virtude de já ter finalizado, já está no final, né, do período vigente aí do contrato delas. Mas começando, né, pela questão do planejamento, então as disciplinas que foram apresentadas pelos colegiados, bem como, né, os componentes curriculares, bem como, né, as modalidades para ensino e a carga horária e os docentes responsáveis estão nessa tabela. Aí a gente tem, vocês vão dizendo qualquer dúvida, né, não tem a mesma dinâmica que a professora Thaís, mas eu vou passando aqui em relação ao semestre, né, no primeiro semestre, nós teríamos geometria analítica, uma turma para o curso de elétrica, na modalidade totalmente remota, seria ministrado pelo professor Jarbas. Filosofia e História das Ciências. Na verdade, geometria analítica, né, eu estou vendo aqui que só tem uma turma, mas não vai ser só da elétrica, né, acho que seria uma turma... não, tem outra aqui, a turma da mecânica está aqui embaixo, que seria por Rogério, tá certo. Ficou diferente, mas... Então, uma turma de geometria analítica de engenharia elétrica. Depois a gente fala dos docentes, então eu vou falar só das turmas. Uma turma de filosofia e história das ciências para engenharia mecânica, uma para elétrica, também na modalidade remota. Uma turma de oficina de leitura e produção textual para mecânica e outra para elétrica, e uma para mecânica e elétrica, né, dividida entre as duas turmas, porque aqui o módulo é diferente, só são 15 alunos por módulo, não é 45, e aí seria também totalmente remota a disciplina. Uma turma de física para engenharia mecânica, uma física geral para engenharia mecânica, uma física geral para engenharia elétrica, teórica, e uma turma de física geral dividida entre elétrica e mecânica, também teórica, totalmente remota. Algumas turmas de física experimental, né, várias turmas de física experimental, aí dividida entre elétrica e mecânica, 1, 2, 3, 4, 5 para mecânica, que foi o solicitado, e 1, 2, 3 para elétrica. Por que a diferença, né? Porque mecânica, o colegiado, ele não aceitou que a disciplina fosse dada totalmente remota. E aí, como os módulos das disciplinas híbridas acabam necessitando uma divisão maior, né, a quantidade de vagas tem que ser menor por conta das salas e da necessidade de ter a presencialidade em algum momento, então teve que dividir em mais turmas. Aí seriam só 8 estudantes por turma, enquanto que as da elétrica, que o colegiado aceitou a modalidade totalmente remota, então a gente tem 15 estudantes por turma. Foi solicitado também turmas de introdução ao desenho mecânico. Aí a gente tem 1, 2, 3 turmas para a engenharia elétrica, 1, 2, 3 turmas para a engenharia mecânica. É um módulo também que vai ser híbrido, a engenharia mecânica não aceitou que fosse totalmente remoto, então vai ser também dado na modalidade híbrida. E aí, por conta disso, também o pessoal da engenharia elétrica disse que fica a cargo do professor decidir essa questão. Então, faz sentido que toda a disciplina, já que é dada por um professor único, seja na modalidade híbrida. E aí, as turmas, elas vão ser de 15 alunos, né, porque pela dinâmica, a docente viu que é possível que a gente consiga fazer em 2 salas e consegue dar esse suporte, mesmo que fiquem em 2 salas em separado os discentes, mas é possível dar o suporte na hora da prática. Então, por isso, continua o módulo de 15. Cálculo diferencial integral, uma turma para engenharia mecânica e uma turma para engenharia elétrica. Professora Camila, Pois não.
eu interromper. Essa logística já foi vista junto com a coordenação administrativa, né, em relação a espaço. Porque tem os cavaleiros. Sim, é porque uma sala cabem 12 carteiras, né, 12 mesas de desenho, e aí as outras iriam para outra sala localizadas do lado, né, ao lado de uma das salas da sala. Então, seriam 2 salas, uma lado a lado. Se a gente dividisse e deixasse só 12 ou menos, né, alunos por turma, a gente ia ter um aumento no número de turmas e isso ia ser inviável para ministrar, assim, pela carga horária que ia ficar para o docente, né? Que aqui já fica 20 horas. Fica 20 horas já para o docente, porque a gente tem um acréscimo, né? Já que o período é condensado em 12 semanas e não em 15. Aí ia ser inviável. Então, acho que a logística ela é possível e, enfim, dá certo. Porque os meninos fazem os desenhos, eles fazem na carteira deles, né, na mesa, e, enfim, eles ficam ali fazendo, eles não precisam ficar só explicando como que eles conseguem desenvolver, e aí vai dando essa assistência, indo numa sala, na outra sala, né, dando essa assistência. E aí a gente vai ver se consegue um monitor para ajudar também. Bem, continuando, né? Então, cálculo integral, diferencial integral 1 para engenharia mecânica, cálculo diferencial integral 1 para engenharia elétrica, geometria analítica para engenharia mecânica, uma turma, introdução à engenharia elétrica, uma turma para a elétrica, né? E introdução à engenharia mecânica, uma turma para engenharia mecânica. Essas disciplinas que são teóricas, todas elas são remotas, independente do curso. Álgebra linear, uma turma dividida para engenharia mecânica e elétrica. Física geral 2, uma única turma para as 2 engenharias. Física experimental 2, uma turma para elétrica, uma turma para mecânica. Na verdade, mais de uma turma para mecânica, né? Deixa eu ver aqui como ficou. Ops, foi o que aconteceu. Vou dar um Ctrl Z aqui. Deu uma bagunçada, não foi? Foi culpa minha, eu não percebi que eu estava alterando. Já voltou. Tá, pronto. Então, vamos lá onde a gente estava. Estava em física experimental. Pronto, uma para elétrica, 2 para mecânica, porque a mecânica precisa que seja híbrida, então a turma é menor, e aí a gente precisa de 2 turmas. Cálculo diferencial integral 2, uma única turma para as 2 engenharias. Química geral, uma turma para elétrica, uma para mecânica. Estatística, uma turma para elétrica, uma para mecânica. Algoritmos de programação computacional, 3 turmas para mecânica, 3 turmas para elétrica. Para mecânica vai ser híbrida, para elétrica remota. Física geral 3, uma turma para as 2 engenharias. Física experimental 3, uma turma para mecânica, uma turma para elétrica. É uma turma geralmente tem menos estudantes, né? Ciência e tecnologia dos materiais, uma turma para as 2 engenharias. Cálculo diferencial integral 3, uma turma para as 2 engenharias. Química experimental, 4 turmas para mecânica e uma turma para elétrica, porque também vai ser híbrida, né? Interessante, também vai ser híbrida da elétrica. Acho que deixo a cargo do professor. Mecânica geral 1, uma turma para mecânica, teórica remota. Desenho mecânico, 1, 2, 3 turmas. 1, 2 turmas? Sim, 2 turmas de 15 estudantes. 2 turmas, também vai ser híbrida. Resistência dos materiais, uma turma para as 2 engenharias. Equações diferenciais ordinárias, uma turma para as 2 engenharias. Eletrotécnica, uma turma para engenharia mecânica, vai ser híbrida também. Metodologia da pesquisa científica, uma turma para elétrica, remota.
Administração industrial, uma turma para mecânica e uma turma para elétrica. Materiais de construção mecânica, uma turma para mecânica. Mecânica dos fluidos, uma turma para mecânica, também é remota. Resistência também remota, uma turma para mecânica. Tópicos especiais em dinâmica de sistemas mecânicos. É uma turma, é uma disciplina optativa, uma turma para mecânica de forma remota. Análise de sinais de sistemas, uma turma para elétrica remota. Circuitos elétricos 2, uma turma para elétrica. Eletromagnetismo, uma turma para elétrica, também totalmente teórico, vai ser remoto. Eletrônica digital, uma turma para elétrica, vai ser remota também. Eletrônica geral, uma turma para elétrica de forma remota. Optativa da elétrica, também remota, uma turma para o pessoal da elétrica. Comportamento mecânico dos materiais, uma turma para mecânica. Essa disciplina não é remota, tem algum problema aqui. Ou ela é teórico-prática, se eu não me engano. Tem um probleminha aqui. Ela é teórico-prática. Se eu não me engano, eu só vou confirmar daqui a pouco, mas ela não é remota, não. Tá equivocado aqui. Comportamento mecânico dos materiais, ela vai ser híbrida, porque ela é teórico-prática. E são 2 turmas de 12. São 2 turmas de 12, tá? Comportamento mecânico dos materiais. 2 turmas de 12. Porque aí a gente consegue trabalhar. Deixa eu inserir aqui. Só porque eu vou... Certo? Mas é isso mesmo. Comportamento mecânico dos materiais é uma disciplina teórico-prática, vai ser híbrida. São 24 alunos ao todo, mas são 2 turmas de 12. Então, ela tem a parte teórica, dá para todo mundo assistir junto, mas na parte prática, não. Então, eu vou botar aqui logo 12 e 12. Só para colocar. Depois eu ajeito direitinho. Soldagem é uma turma teórico-prática, híbrida. Nesse caso, 15 alunos, porque no laboratório cabe. Usinagem também será híbrida. Para mecânica. Elemento de máquinas 1, remota para mecânica. Sistemas fluidomecânicos. É uma turma também remota. Sistemas térmicos. Remota. Transferência de calor remota. Vibrações mecânicas remota. Fenômenos de transporte remota. Máquinas elétricas remota para elétrica. Máquinas primárias de geração de energia remota para a elétrica. Modelagem e simulação também remota. Processamento digitais também uma disciplina remota. Projetos industriais para engenharia elétrica. Sistemas de potência. Medidas de grandezas físicas para a elétrica. Proteção de sistemas elétricos também. Refrigeração e ar-condicionado é híbrida, uma disciplina híbrida para mecânica. Então, está aqui 15 alunos. Usinagem vai ser uma disciplina... Usinagem 2 é uma disciplina teórica, vai ser totalmente remota. Instrumentação e medição mecânica é uma disciplina, vai ser híbrida, porque é teórico-prática. Projeto de trabalho e conclusão de curso teórica para engenharia elétrica. Modelagem computacional de sistemas dinâmicos, teórica e remota, né? Projeto de trabalho e conclusão de curso para mecânica também, remota, teórica. Tubulação e equipamentos industriais também, remota para mecânica. Acionamentos elétricos, remota, apesar de ser teórico-prática, porque para elétrica. Automação também vai ser remota. Energias renováveis para elétrica e transmissão e distribuição de energias para elétrica também de forma remota. Então, são essas as disciplinas que serão ministradas
no próximo semestre para os cursos de engenharia elétrica e engenharia mecânica, no próximo semestre, né? Aí, para os docentes, o encargo ficaria da seguinte forma. Alguma dúvida com relação ao que foi colocado? Em relação às disciplinas? Não, acho que está tranquilo, Camila. Tá. Pode. Aí depois eu só vou confirmar isso aqui, tá, Tony? Mesmo que a gente aprove, só para essa questão é muito simples, a disciplina vai ser realmente ministrada, isso já foi debatido no colegiado, o docente já tem conhecimento, a questão aqui é só para a gente ver, só para eu confirmar, mas eu tenho praticamente certeza que é isso mesmo, são 2 turmas de 12. Perfeito. No caso, aí a gente, por docente, né, aqui tem por docente, a segunda aba. No caso aqui, a gente tem as disciplinas de administração e filosofia, né, e história das ciências, que seria a disciplina do docente que seria contratado, seria 15 horas para esse docente. Física geral 1, física experimental 1, 3 turmas. Física geral 2 e uma física experimental 2. Também para o docente a contratar, aí isso seria de 22,5 horas. Física experimental 1, 3 turmas, e física experimental 2, 2 turmas, e uma física experimental 3, para outro docente que seria contratado de física, 15 horas. Sistema de potência, proteção e sistemas elétricos, transmissão e distribuição de energia, seria para a professora a contratar, né, também da elétrica, 15 horas. Física geral 1, 2 turmas, e física experimental 1, ficaria para o professor Adelmo, com 12 horas e meia, e aí é possível que haja o acréscimo de uma física experimental 1, depende da quantidade de demanda, né, porque por conta da questão de ser prática e de ser remota, né, a gente teve que aumentar a quantidade de turmas experimentais. E aí a gente vai trabalhar com relação à demanda dos estudantes, né, ver se tem realmente essa demanda na hora da matrícula, e se tiver, vai ter a abertura de uma turma a mais. Aí ou fica para a Delma ou fica para a Nútia. Então, ficou aqui em vermelho por isso. Análise de sinais e sistemas e eletrônica digital. Bora. Travou? Tem alguém mexendo? Pronto. Ficou para Ademário, 12 horas e meia. Introdução à engenharia mecânica, sistemas térmicos e refrigeração e ar-condicionado. Ficou para o professor Breno, com 15 horas. Instrumentação e medição mecânica, projeto, trabalho e conclusão de curso, e tubulações e equipamentos industriais. Ficou para o professor André, que totalizou 17,5 horas. Ficou bem pesado, hein? Introdução à engenharia elétrica, metodologia da pesquisa científica, projetos industriais e acionamentos elétricos. Ficou para o professor Antônio Sobrinho, 15 horas. Ciência e tecnologia dos materiais, materiais de construção mecânica e comportamento mecânico dos materiais. Ficou para a professora Bruna, totalizando aí, um pouquinho mais, porque acabou que esse daqui não vai ser 5 horas, né? Vai ser um pouquinho mais que isso, acho que vai acabar ficar 17,5 também. Para a professora Bruna, depois a gente faz as contas direitinho. Introdução ao desenho técnico, as turmas ficaram para mim, professora Camila, totalizando 20 horas. Oficina de leitura e produção textual, para o professor Danilo, 15 horas. Processamento digital de sinais e automação industrial, ficou o professor Eric, com 12 horas e meia. Existência dos materiais 1 e 2, ficou o professor Felipe, 10 horas. O professor Felipe também vai dividir uma disciplina, duas disciplinas com o professor Lucas, e aí vai acrescentar mais 5 horas aqui no horário dele, então ele vai ficar com 15 horas no final. Geometria analítica e cálculo diferencial 3, ficou
ficaram, né, para o professor Jarbas, 12 horas e meia. Cálculo diferencial 1 e equações diferenciais ordinárias ficaram para a Geide, com 12 horas e meia. Química geral e experimental, o professor Jorge, que ficou com 20 horas. Mecânica dos fluidos 1, transferência de calor 2 e modelagem computacional de sistemas dinâmicos, ficaram para o professor Justino, 15 horas. Máquinas elétricas e eletromagnetismo ficaram para Clemilson, 10 horas. Algoritmos de programação computacional para o professor Leandro, 20 horas. Mecânica geral 1, usinagem 2, soldagem e usinagem 1 ficaram para o professor Lucas, só que a soldagem e usinagem 1 vai ser dividida com o professor Felipe, né? Aí vai ficar 5 horas para um professor e 5 horas para outro. Né? Então, aqui corresponde a 2 horas e meia. Vou deixar 5, porque como tem barra, né? Então, o Lucas fica com 2 horas e meia e Felipe com 2 horas e meia. Aí, no fim, ficaram 15 horas, né? Para Lucas e 15 horas para Felipe. Máquinas primárias de geração de energia, medidas de grandeza física e energias renováveis serão ministradas pelo professor Manuel, com 17 horas e meia, carga horária. Desenho mecânico, 2 turmas, e sistemas fluidomecânicos ficarão a cargo do professor Márcio, e ele totaliza 15 horas semanais. Eletrotécnica, circuitos elétricos 2 e eletrônica geral 1 vão ser ministrados pela professora Natália, correspondendo a 22 horas e meia. Física geral 3 e física experimental 3 para a engenharia mecânica e elétrica, né? Ficarão para a professora Núcia, e ela vai ficar com 10 horas. Elementos de máquinas 1, tópicos especiais em dinâmicas de sistemas mecânicos 1 e vibrações mecânicas serão ministrados pelo professor Rodrigo, totalizando 15 horas semanais. Geometria analítica, cálculo diferencial 2, serão ministrados pelo professor Rogério, 12 horas e meia. Modelagem, simulação e projeto de trabalho de conclusão de curso serão ministrados pela professora Estefânia, totalizando 10 horas semanais. Estatística e fenômenos de transporte serão ministrados pela professora Thaís, com 15 horas semanais. Cálculo diferencial 1 e álgebra linear serão ministradas pelo professor Vinícius, 12 horas e meia. E aí tem a optativa, que aí não ficou ainda definida, não sei como que tá, se Manuel tiver alguma definição, a optativa da elétrica, que aí só ficou faltando o nome do professor, que será ministrado. Não sei se vai ser o professor a nova professora, né, que o novo professor a contratar, ou se é alguém da casa, mas ficou faltando essa definição. Tudo bem? Quinze. Professor Manuel, por favor. A optativa é da professora Stefânia. A de Stefânia. Cadê a Stefânia aqui? O nome dela? Eu vou colocar embaixo dela para ficar organizado. Aqui. Pronto. Aí ela vai somar aí. Então, ficou, na verdade, com 15 horas.
Em relação ao nome da disciplina, já tem definido, professor Manuel? Jesus. Ou como é que fica essa dinâmica nossa, né? Quando é que... Quando é que os estudantes ficam? Vou solicitar e passo de imediato, assim que ela me dá um retorno aqui. Tá, ok. Deixa eu deletar isso aqui. Ai, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu mexo na planilha, a planilha fica doida. Não fui eu não tô mais. Não, sou eu mesmo aqui, não sabendo mexer na planilha. Deixa eu excluir aqui essa linha. Pronto. Eu acho que deu certo agora, né? Pronto. Então, beleza. Então, ficou isso. Ficou decidido isso. Aí, com relação aos docentes de física, né? A gente já tinha visto. Essa daqui ficou essa turma que a gente ainda não tem a definição, né? Que ela depende da demanda de ingressantes, depende dessa situação. Então, se for necessária, fica aqui a cargo do professor Adelmo, são 15 horas. E aí, os docentes que vão participar do concurso aí, que entrar, vai ficar com 15 horas em física e o outro docente 22,5. Então, um de 20 horas, né, de contrato de 20 horas, outro de 40 horas. Isso, aqui, Thaís colocou ainda uma planilha a mais aqui só para falar dos substitutos, né, a gente já tinha comentado, do de física. Natália está substituindo Eduardo, então ela já tem, né, o cargo horário dela é 40 horas semanais, ela está com mais 20 horas, né, 20 horas. Andressa vai ter um substituto aí, de 15 horas, e a gente vai precisar de um substituto para a Janaína, né, que está vago no momento, não está vago, é a professora Michele, mas vai vagar o cargo, né, ficar vago. Aí, o que acontece? A professora Michele, ela termina o contrato dela no dia 6/9, então já finalizando aí o semestre. Assim também como a professora Tamires, né? Então, a gente não tem como renovar essa contratação. Tá estranho, não era... Na verdade, aqui a admissão dia 11/9, logo 24 meses em 11/9. Então, o vencimento seria nessa data, né? A gente tem que encerrar aí, porque acaba o semestre, a gente encerra finalizando o semestre, não tem como renovar mais. A professora Michele vai até dia 25/10, só que dia 25/10 iniciou o semestre, e aí ela vai ter um encerramento do contrato, então não tem como, vai ter que encerrar um pouco antes por conta disso, aí por isso vai ter o contrato agora de um novo docente. E no caso da professora Natália, aí a professora Natália entrou recentemente, e aí a gente só renova o contrato dela, da professora Natália. Aí no mais é isso. Ficou entendido aqui, Tony? Sim, deu para... Aí pronto. Perfeitamente. Ficou claro. Professor... Pronto, aí é isso. Aqui é só detalhando mesmo quais são as disciplinas de cada um. Certo. Eu vou passar a palavra ao professor Manuel, que ele pediu a palavra. Tá. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Camila, tem uma observação para fazer na distribuição dos encargos, que é uma troca que houve aí na disciplina do professor Antônio Sobrinho com a professora Estefânia. Observei aqui agora, que é projeto industrial, essa é uma disciplina da professora Estefânia, e a disciplina que está com ela aí, que é projetos industriais, é da professora Estefânia, e projeto de trabalho de conclusão de curso é do professor Antônio Sobrinho. Foi só o nome. E aqui o código tá certo, de projetos industriais? Tá. Tá, então só mudou aqui isso, não foi alterou. Tá, entendi. Deixa eu pegar... Mudou aqui. Deixa eu fazer assim, deixa eu fazer um Ctrl X aqui. Cadê a professora Estefânia? Deixa eu achar ela aqui. Aqui.
Vou botar aqui embaixo logo para não perder. E a professora Stefane foi que ficou com esse projeto de trabalho, no caso seria do professor lá, né? Uhum. Ctrl X, aí vou colocar lá. No mais tá certo, né? Uhum. Beleza. Pronto. E agora eu vou pegar aqui. Pronto. Tranquilo. Pronto. Mais alguma coisa? Para mim tá ok. Certo. Deixa eu só olhar aqui na questão da professora, aproveitar o momento aqui, só olhar aqui o encargo da professora Bruna, para ver direitinho, Bruna. Pronto, remoto, 5 horas, mais 5 horas, aí ela teria 2 horas e meia, seria 7 horas e meia aqui, porque seriam 2 turmas, então seria 7,5. Aí ficaria 17,5. Porque seriam 2 turmas práticas, né? Então, seria uma turma teórica, 2 horas e meia, uma turma prática de 2 horas e meia, e outra turma prática de 2 horas e meia. Então, dá 17,5. E não 15, tá? Só para corrigir. E vou botar aqui também. Professora Camila e professor Manuel também, né? Acho que elétrica sofreria menos, né? Vou fazer a questão antes, né? Uhum. Quando a gente fez a solicitação das 2 vagas de física, o processo voltou com o questionamento da Prograde, né? Como o que é que a gente faria em caso da não oferta, da não possibilidade de oferta presencial, né? Se alguma eventualidade ocorresse, enfim, que a gente continua enfrentando a pandemia, a gente não está 100% livre dessa possibilidade. Aí uma solução que a gente deu, pelo menos para o ponto específico do questionamento, foi deixar que uma das vagas de física estivesse completamente de forma híbrida, né? Que aí a gente, para não misturar teórica e prática, os dois, e aí a gente deixou uma só com híbrida, que aí teria essa facilidade de nomear só um, de convocar só um. Não teríamos a obrigação de convocar o segundo. E então, para a questão da física, que envolve professor substituto, a solução fica fácil, né? Só que, assim, fica fácil em relação a termos de contratação, né? O que a gente faria, e acho que é uma questão que, enfim, vale a pena a gente considerar, que seria o que a gente faria com as nossas turmas, né? Se a gente teria turmas que não estariam sendo ofertadas, teria que cancelar, enfim, eventualmente. E não só essas turmas de física, né, que envolve o professor substituto, mas ao todo aí a gente tem, contando aqui por cima, acho que, se eu não me engano, umas 29 turmas híbridas. E aí, enfim, o que vocês acham disso? O que a professora Camila... O colegiado de mecânica, o curso de mecânica talvez o que mais exige híbridas, né? Como é que ficou essa discussão lá, essa possibilidade, professora? Por favor. Eu vou tentar dizer o que eu entendi, né, do questionamento. No caso, se não tiver a possibilidade de dar presencial, o que vai acontecer? É isso? Isso, exatamente. A gente, assim, nesse sentido, que a única coisa que a gente tentou minimizar de prejuízo para o estudante foi solicitar o desmembramento das disciplinas teórico-práticas, para que elas ficassem, principalmente, né, das as totalmente práticas nem tem o que fazer, mas as teórico-práticas a gente solicitou o desmembramento. Então, vão ser a disciplina que tinha 60 horas, né, metade prática, metade
teórica, vai ser dividida em 2 disciplinas, uma prática e uma teórica. E aí, se houver essa situação, a gente, pelo menos, consegue registrar a parte teórica, deixar que o estudante consiga, que isso fique registrado. Com relação à questão das práticas, né, o colegiado, assim, ele não se mostrou flexível, no sentido, pelo menos não a princípio, né, no sentido de deixar totalmente remoto, né. A discussão no colegiado foi para o planejamento e logo ao final do planejamento os professores já mantiveram o mesmo posicionamento, né, em relação a se houvesse, enfim, necessidade de continuar híbrido, que a disciplina tinha que ser dada híbrida, de forma híbrida. Então, o que eu posso falar é que hoje o colegiado não está flexível a pensar em tornar as disciplinas remotas. Mas a gente não pode dizer que isso, enfim, eu não posso bater um martelo e dizer que futuramente não se pense diferente, mas hoje o colegiado não está flexível a tornar as disciplinas totalmente remotas. Pelo menos algumas aulas práticas presenciais precisam ocorrer segundo os membros do colegiado. Certo. Não, tranquilo, professora. Não, era só para a gente fazer esse exercício mesmo, né? Como é que o colegiado tem imaginado isso. E acaba que isso não é uma solução, assim, tipo, e daí, né? Vai deixar ela totalmente híbrida, mas então vai, tipo, cancelar, ou vai... Foi isso que... É isso que parece, né? Que, a princípio, hoje, se a decisão fosse... Seria essa. Eu entendo que o fato de separar as teórico-práticas, a gente já tem um ganho, né? A minha preocupação, no final das contas, é com o encargo docente, né? De repente, um professor... A gente colocar muita disciplina prática para um professor, acho que se tiver algum problema, deve ser um professor só, pelo que eu estou vendo aqui, que as disciplinas que são puramente práticas são Física Experimental 1 e Química Experimental, né? Física Experimental a gente já está condicionando a contratação do docente pela autorização da presencialidade. Né? E Química a gente também teve essa mesma questão no primeiro semestre letivo especial. Exato. Enfim, de todos os males é o menor, né? Acho que o impacto será reduzido, principalmente por essa questão da separação de teórico-prática. Assim, eu acho que o planejamento estando sendo discutido hoje aqui no Conselho, já foi aprovado pelo colegiado, não vejo margem para o que o colegiado, acho que, enfim, é o último planejamento do ano, né? Esse agora. Acho que o colegiado já se colocou, já é a segunda ratificação, né? Da mesma intenção. Não, acho que vai haver algum entendimento contrário até o momento, né? Pelas decisões que vêm até agora. Uma coisa só para destacar, Tony, é que assim, o colegiado ele é flexível para a situação dos formandos. Então, se o formando estiver pagando a disciplina teórico-prática, a gente precisa frisar, né? O colegiado não vai, claro, vai tentar facilitar isso flexibilizando para um modo remoto, né? Não vai criar um impedimento desse formando, né, para esse semestre por conta dessa presencialidade, mas nos demais casos não, né? No caso dos formandos, sim, aí tem uma flexibilidade, eu só queria destacar. E como é que... E a definição de formando do semestre. No caso, a gente está entendendo... No último semestre. O formando que vai... o estudante que vai formar nesse semestre, no semestre, o SL... Semestre Letivo Especial 3, né? SLE3. Se ele estiver pagando disciplina teórico-prática e a gente tiver por algum impedimento, né? Não conseguir dar presencialmente, a parte prática presencialmente, então vai ser convertido de forma remota para que esses estudantes consigam concluir o curso.
Ok. Pelo que eu estou vendo aqui, não necessariamente a disciplina do último semestre, né? Desde que exista essa perspectiva. É isso, desde que o estudante, né, esteja já para formar e esteja pagando. Vamos dizer que ele tem estudante, por exemplo, nosso formando que estava pagando, né, até algoritmos, por exemplo, pagou algoritmos pouco tempo antes de formar, então, o cálculo numérico, entende? Tem alguns estudantes, no cálculo numérico vai ser ofertado agora, mas tem estudantes que, às vezes, pagam uma disciplina, assim, que tem prática, e ele já está formando, ficou só aquela disciplina faltando, enfim. Tem situações. Era isso que eu ia perguntar na sequência, como é que se até para os dois colegiados, né? Se vocês fizeram, se tem esse levantamento, se tem essa informação, se não tiver, porque aí a gente pode fazer isso a partir de agora, né? Eu queria, enfim, como é que já tem os possíveis formandos do próximo semestre? Tony, eu ainda não fiz esse levantamento. Eu vou aproveitar também de uma tabela que eu recebi, né, tá? A professora Thaís me mandou, que a gente fez uma reunião com o pessoal da SA e eles tinham feito um aplicativo, desenvolvido, né, um aplicativo, enfim, que traziam mais informações sobre a questão desses componentes que estavam faltando para cada estudante, porque o SIGA tem aquela problemática, né, que você já sabe, principalmente em disciplinas que tem pré-requisito. Aí a gente tinha uma dificuldade muito grande de saber quantos estudantes estavam faltando pagar aquele componente. Aí eles fizeram um aplicativozinho, eu vou fazer um levantamento utilizando aquele aplicativo, pelo menos em quantidade, né, lá não vai dizer os nomes, mas aí a gente já consegue saber pelo menos os semestres, mais ou menos, dos estudantes. Lá tem essa informação, o semestre e a quantidade por semestre que está faltando determinado componente. E aí a gente consegue ver mais ou menos, tentar enxergar isso, né? Porque assim, com essa pandemia ficou um pouco complicado, parece que as coisas ficaram mais bagunçadas. Né? Os meninos já não eram semestralizados, e agora ficou meio bagunçado. Teve semestre especial, né? O semestre, esqueci o nome, que agora é o especial, mas antes desse especial, a gente teve aquele suplementar, que foi uma outra disciplina, isso já fez o menino adiantar uma coisa. Agora tá meio bagunçado, assim, ficou meio difícil de achar essas informações, mas eu vou buscar esse levantamento, vou pedir a Haroldo também para me ajudar, ver se Thaís também tem algum relatório que ajude, o sistema dela é diferente do meu, ela consegue relatórios que eu não consigo, informações que eu não consigo. Enfim, vamos tentar buscar. Aí outro apoio que eu queria era do estudante, né? Ele está aqui? Tá, não. Acho que hoje não. Que pena. Porque... Excepcionalmente. O Lucas, eu precisava muito do Lucas, né? Para disponibilizar também para os estudantes essas informações do planejamento, porque os estudantes, eles podem, né, trazer para a gente, olha, está faltando alguma disciplina que eu preciso, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? A gente pode ter essas informações. E apesar de, né, ainda há tempo, né, da gente fazer algum ajuste, alguma correção, mesmo aprovando aqui, acho que ainda há tempo, se for necessário para o estudante, se a gente perceber que é viável, há tempo de fazer alguma alteração e correção. Ótimo, ele está tendo acesso, né, ao Drive, acho que ele já deve ter. Tá, eu vou organizar melhor e vou encaminhar para os docentes, né, após essa reunião, para os docentes também, todos os docentes ficarem ter a ciência, né, do que vai acontecer no próximo semestre, e também para ele solicitar que ele nos dê esse apoio nessa divulgação. E agora é com esses professores das híbridas indicadas aí, né? Já convocar esse pessoal, esses professores, para colocar nossas condições aqui. Enfim, não sei até, enfim, acho que agora pelo menos alguns deles podem estar sabendo agora, que não sei como é que foi, mas reunir com esses professores, né, e informar dessa necessidade da presencialidade, se tudo der certo, a gente está preparado para isso, mas se tudo der certo, a autorização a partir de outubro, então a gente deve começar a ter algumas aulas já presenciais. Vamos ver, né, como é que essa pandemia caminha, mas o nosso preparativo
Aqui já está nesse sentido, né? Tem essa demanda dos colegiados, a gente vai proceder para ofertar. Certo. Então, no mais é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mas em relação ao planejamento, são essas as disciplinas e esses os encargos de cada docente. E com relação às docentes substitutas, né, a gente vai ter que realmente cancelar o contrato da Michele e da Tamires. A Michele tinha até um tempinho a mais, mas não é viável permanecer o contrato dela. A gente já está com, né, se antecipou a isso e já tem até um concurso em andamento aí, por conta disso, né, que já ela vai encerrar os 24 meses no início, praticamente, do outro semestre, então não tem nenhuma viabilidade, a gente vai precisar encerrar antes. E a Tamires também. E só a Natália, no caso, que a gente renova. A gente precisa só registrar isso. Só para esclarecer, né? É porque a gente precisa é o mesmo código de vaga, né? E nosso período para processo seletivo é agora. Ou a gente faz agora, ou só ano que vem agora. E é o mesmo código de vaga que vai ter que ser usado. Então não tem outro jeito. Ô, Tony, o contrato da Michele era de 20 ou de 40 horas? 20. Ah, pensei que tinha feito um aditamento, digamos assim. Ela acaba pegando muitas turmas, mas a carga horária é baixa, né? 2h30, disciplinas de 30 horas. É variado a quantidade de turmas dela, mas a carga horária é baixa. Ah, certo. Se possível, só gostaria de parabenizar a conselheira Camila pela apresentação e também destacar o esforço dos coordenadores de curso, que ambos possuem cargos de ensino altíssimos, né? Possuem cargos administrativos complexos, coordenação de curso é um cargo complexo, e a professora Camila está com 20 horas, né, se eu não me engano, 20 horas de encargo de ensino, e o professor Manuel com 17h30. Então, parabéns também pelo esforço, né? Obrigada, pessoal. Valeu. A gente vai lutando aí, né? Fazendo o que é possível. Não é fácil não, né? Realmente. E o trabalho que tem dado para o planejamento, né? Além de tudo isso, é uma matemática, enfim, vai, não vai, disciplinas de semestre par, ímpar. O planejamento esse ano tem sido bem trabalhoso, uma dificuldade a mais. Eu faço coro a professor André em saudar o trabalho não só esse peso, né, do didático, que a gente vê que é, enfim, das cargas horárias mais altas dos professores, mas todo o trabalho, toda a dificuldade que vem tendo nesse período de pandemia e todas as soluções que tem que aparecer a cada umas 2, 3, 4 soluções para problema por semana. Aí, né? Problema, nossos coordenadores têm o tempo todo para resolver. Já que você está... conclui. Não, só para falar dessa discrepância causada principalmente pelas turmas presenciais, né? Tirando o detalhe do professor, até o professor Manuel também, das poucas disciplinas de presenciais que vai ter, é ele que vai ofertar também, né? E a pandemia estendeu, né? Ampliou bastante a carga horária das disciplinas práticas. Realmente a gente pode pensar em formas, né, dentro entre os professores, agora com as áreas começando a funcionar. Acho que seria interessante uma discussão nesse sentido, né, de homogeneizar um pouco mais. Existem umas discrepâncias realmente grandes. Em física, a gente está com as cargas horárias relativamente baixas, né, assim, no limite inferior, mas, como a professora Camila colocou, existe aquela margem para poder ampliar, né, as possíveis disciplinas, turmas a mais que a gente necessitar,
vão ser acrescentadas na carga horária dos nossos professores, né? Os efetivos. Os substitutos já está paralisado, mas realmente tem esse destaque das cargas horárias, disparidades, né? Professora Camila, por favor. Não, queria aproveitar, né, que entrou nesse mérito de questão e agradecer também a comissão de planejamento acadêmico que a gente criou dentro do colegiado, que foi importantíssimo. Realmente não é fácil fazer esse planejamento. Eu senti muito, né, porque eu entrei no colegiado e logo depois, na primeira vez que eu precisei fazer planejamento, já estava com a pandemia, então eu senti bastante. E aí essa comissão que a gente criou ajudou muito, porque estavam nessa comissão, né, o professor Anderson e o professor Rodrigo, pessoas já experientes aí, que já tiveram experiência, e que, nossa, foi muito importante, assim, me ajudaram muito na hora da gente fazer esse planejamento, essa distribuição, organizar, discutir isso em colegiado. Então, assim, foi um assertivo ter criado essa comissão, pelo menos para mim, né, foi muito importante, me ajudou muito, até a me sentir mais segura com aquilo que estava sendo colocado, né. E uma questão do encargo, né, docente, assim, esse aumento também muito expressivo é porque a gente está condensando, né, o semestre em 12 semanas. E no meu caso, eu passo um semestre ímpar, realmente é um semestre que é uma carga horária mais pesada, mas o semestre par eu tenho uma carga horária mais leve, geralmente 8 horas. Então, tipo, compensa, né, uma coisa em relação à outra. Então, só para destacar, isso também é uma disciplina, então isso deixa muito mais tranquila a situação, né, mesmo tendo uma carga horária alta, exatamente isso, né, como o Thaís falou, geralmente os professores que têm uma carga horária mais alta, eles têm menos disciplinas, o ideal é que eles tenham menos disciplinas para ter essa carga horária mais alta, por conta principalmente das práticas, né, enquanto os professores podem ter uma carga horária mais baixa, mas tem mais disciplinas. Até o Lenilton falou, né, poxa, a professora Michele só tem 20, o contrato é só de 20 horas, ela dá tantas disciplinas, só que o encargo é pequeno em cada disciplina, né? Aí, por isso, o número de disciplina é maior. Mas era isso. Valeu, pessoal. Obrigado, professora Camila, também pela apresentação, né, pela todos os esclarecimentos em relação ao planejamento. E aí eu coloco à disposição dos conselheiros mais alguma questão, algum apontamento. Professora Camila pode falar também. Não, era do assunto passado, assim, do que a gente falou da comissão passada. E vamos terminar esse assunto, aí eu retorno com o nome que já tenho. Tá. Então, em apreciação, né, para votação, o planejamento do SL3, nosso semestre letivo especial 3, que seria o equivalente ao 2020.2. Aqueles que são a favor do planejamento como ele foi apresentado, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. E lembrando que só falta o professor Manuel indicar qual é o nome da disciplina, né, da optativa que será ofertada pela professora Stefânia. E a professora Camila vai fazer alteração, né, numa disciplina comportamentos materiais que é teórico-prática e vai ser híbrida, né? Ok. Então, e não havendo manifestações, planejamento aprovado por unanimidade. Pronto, e vamos maravilha. para o nosso...
Pode seguir, Tony. Tá, então vamos entrar no nosso terceiro ponto de pauta, que é a apreciação do encerramento e renovação de contrato dos professores substitutos. Eu passo a palavra de novo para a professora Camila. Eu acabei trazendo, né? Antecipei, mas seria isso, né? O que acontece é que a gente tem o contrato da professora Tamires e Michele encerrando no mês 9, né? No caso da Tamires, encerra no dia 11/9, enquanto que o semestre acaba no dia 9. E o de Michele encerra no dia 25/10, que é o início do próximo semestre. Então, isso não é viável. E como a gente já comentou, como o próprio Tony já falou, o concurso está em andamento, a gente precisa do código de vaga, então o encerramento, a gente está aqui também apreciando esse encerramento dos contratos da professora Tamires e Michele, em virtude de já completarem o tempo, né, praticamente, e do fato de a gente estar seguindo para novo semestre e precisar das docentes, né. E no caso da Natália, que ela entrou recentemente, então, no caso dela, a gente precisa da renovação, né? E eu acredito que seja mais ou menos isso. Se o Tony quiser me ajudar, né? Se tiver mais alguma coisa. E aí vem os novos docentes a serem contratados, né? Um para a vaga da Andressa, um para a vaga do Tony, outro para a vaga de Antônio e outro para a vaga para a vacância, né? Da vaga de Janaína. Basicamente é isso. Obrigado, professora Camila. Como a senhora tinha colocado, né, já foi adiantado, os encargos desses docentes já foram apresentados no ponto anterior, está registrado. A professora Natália vai renovação, né, as mesmas 40 horas, sem alteração. E a vaga de física está condicionada, uma das vagas, né, a física experimental, está condicionada à presencialidade. Bom, é isso, né? Esses são os encaminhamentos. E aí eu coloco em apreciação, né? Pelos conselheiros. Então, podemos encaminhar assim, né? Sem inscritos. Aqueles são a favor desses encaminhamentos, dos encerramentos e da renovação. Eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações, então, solicitações de renovação e encerramento aprovadas por unanimidade. Eu agradeço, então, aos conselheiros e desejo boa tarde. Né? Professora Camila, por favor. Só antes de terminar, professor Tony, diretor, o professor Márcio, ele se disponibilizou a participar da comissão. Ótimo. Tá? Aí a gente vai ter que fazer o pedido, né? Os professores de física, quem está interessado em participar da banca, de elétrica, o professor Manuel vai indicar. Administração, a coordenação de ensino pode procurar, né? E já tem uma indicação de professores de Samavi interessados. Pronto. O conselheiro Lenilton tem até amanhã para indicar para a gente. Pronto. Beleza, obrigada, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoal, só a indicar antecipadamente, né? Próxima semana é reunião ordinária. Além da gente vai ter que fazer a homologação, vai ter as apreciações do edital de substituto, a gente também vai ter ordinária e devemos entrar na pauta da orientação acadêmica, tá? Vou tentar adiantar essa semana o quanto antes. Tudo que a gente já tem de esboço, de rascunho para alterar a resolução, provavelmente a gente deve discutir ela na próxima semana. Tá? É só isso mesmo. Então, agradeço a todos mais uma vez. Uma boa tarde, um bom resto de semana.
Sucesso a todos. Valeu, boa tarde.